Então, pessoal, né? Bom dia a todos. Bom dia, Jana, né? A Bom gente, dia, Fabi. a gente entende, né, que alguns alunos não conseguem participar, né, por conta de alteração do horário de trabalho, né? Mas eu gostaria de enfatizar para todos, Jana, que assim, ó, é muito importante a gente conseguir, né, tentar participar dessa live que a gente faz no horário da aula, né? A gente não sabe quando vamos retornar às aulas presenciais. O Senac está elaborando um plano de retomada, né? Tomando todas as medidas possíveis para isso, tá? Já saíram várias documentações, vários protocolos, né? Que vão ser implantados lá na unidade. Porém, a gente vai depender, né, da autorização do governo estadual, né? E municipal também, né? Para voltar às aulas. Então, a gente não sabe qual a data certa desse retorno, e a gente sabe também, Jana, tá com um ruidinho aí no seu áudio, se você quiser deixar desligado, aí quando você me chama, pode ser? Pode? Que tá tendo um ruidinho. Acho que a Jana saiu da reunião, sem querer. Bom, pessoal, então vou continuar, né? Acho que daqui a pouco ela entra. Então, o que vai acontecer, né? Estamos nos preparando para a retomada, mas não sabemos a data certa, né? Então, nós estamos continuando, né? Retomando nossas atividades remotas, né? Elas são remotas, mas são online, tá, gente? Elas são remotas presenciais, porque eu estou aqui, ó, fisicamente, né? Do outro lado da tela, falando com vocês, tá bom? Então, né, é muito diferente do EAD. Quem fez EAD sabe que é bem diferente, né? Então, o que eu gostaria de também falar com vocês, né? Hoje nós começamos ao C12. Você caiu de sua conexão, né? Caí. Caiu, mas aí você voltou, então tá ótimo. Então, hoje a gente vai retomar, né, ao C12, iniciar, né? Iniciamos ontem. E nós vamos falar, né, da minha parte. A gente tem 4 aulas da OC12, são as 4 terças do mês de agosto, tá, gente? Agosto é um mês que não tem feriado, então a gente tem aula dia 4, que é hoje, dia 11, dia 18 e dia 25. São essas aulas que são da OC12, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de saúde e segurança do trabalho, tá? Nas próximas aulas, a gente vai começar a falar um pouco também da ISO 45001 e da OSAS também 18001, tá bom? São 2 normas que são, vou falar um pouquinho delas agora na aula, né? Mas são duas aulas, 2 normas, desculpa, que são focadas, né, para a gestão de saúde e segurança do trabalho, tá bom? Então, é esse o tema que a gente vai abordar nessas 4 aulas na UC12, tá? Toda aula vai ter uma atividadezinha, né? Uma atividade que eu falo atividadezinha, né? É uma atividade, gente, importante para vocês, tá? Todas as atividades são muito importantes para que vocês, além de verem a aula, né? Que vocês se desenvolvam, né? Para que vocês consigam desenvolver esse conteúdo, estudar esse conteúdo, pesquisar. Então, eu vou deixar uma atividadezinha em cada uma das 3 primeiras aulas, na última não, né? Que vai ser o fechamento da UC12. Então, na última eu vou deixar para dúvidas, tá bom? Então, vou seguir aqui. Jana, você tá vendo meus slides? Tá tranquilo? Tô sim, Fabi, tá tranquilo. Beleza, se falhar, você me avisa, tá bom? Tá? Jana, você sabe o que é gestão?
que significa a Ah, palavra gestão? eu esqueci, Fabi. Gestão é gerir, é administrar, Gerenciamento. é cuidar, né? Então, o que seria a gestão da saúde e segurança, né? É você cuidar, por exemplo, dos seus trabalhadores, é você cuidar, né, dos riscos, né? Cuidar do sentido de administrar, né, de tomar conta, tá? Então, a gestão, né, é você conhecer, por exemplo, você vai conhecer os riscos, né, e vai fazer um trabalho todo para tentar minimizar esses riscos dentro da empresa, né? É o que muitas empresas estão fazendo agora, Jana, na época do Covid-19, né? Nesse período de pandemia. Como que você faz gestão dessa doença dentro da empresa, né? Você cuida dos seus funcionários. Então, você vai criar protocolos, por exemplo. Um funcionário que está com suspeita de Covid, ele vai ficar afastado por 14 dias, né? É o que está na portaria que foi regulamentada pelo governo federal, pelo Ministério da Economia. Então, a empresa ela também adotou o protocolo, de acordo com a portaria, e ela deixa esse funcionário afastado 14 dias, né? E ela monitora esse funcionário, né? Muitas empresas fazem exame, né, no funcionário, ou pelo plano de saúde, ou pela própria empresa. Muitas empresas estão medindo a temperatura dos funcionários na entrada, né? Então, se cria instruções, se criam protocolos, né, para administrar essa situação, né, dessa pandemia dentro da empresa, tá? Deu para entender, Jana? Deu sim, Fabi. Então é isso, tá? A gestão é o administrar, é cuidar, é tomar conta, né? Então, no caso da empresa, também seria promover que todos os requisitos, né? Todos aqueles itens das NRs, né? Eles sejam cumpridos, né? Dentro daquela empresa, desde que seja relacionado à empresa, né? Desde que tenha relação com aquela atividade, tá? Então é isso, né? Gestão é gerir, é administrar, é cuidar. Aí um exemplo, Jana, veja aqui, ó, eu não tenho esse controle aqui em casa, né? Veja se você tem. Exemplo, você sabe o que tem na sua despensa da sua casa hoje? Sim, eu sei. Você sabe? De cor, Sei. de cabeça. Tem arroz, tem pó de café, tem açúcar, tem leite, farinha, tem farinha láctea, tem Neston, tem é, chocolate. Nossa, tem, como é que fala? Temperos, pimenta, chá. Mas você Hum, sabe quanto que tem? Se esse produto está vencido? Se esse produto vai dar para quanto tempo? Qual a quantidade? Você sabe? sim, Você sabe? sei, sei. Sei que, Você está sei saindo que uma dona de casa. a gente faz a nossa compra já, assim, sabe? Com tudo certinho, para os gastos tudo certinho do que vai ser usado, quanto vai ser usado, sabe? Para não haver muito desperdício. Entendi, entendi. Eu, sinceramente, aqui em casa eu sei mais ou menos. Às vezes acaba alguma coisa e a gente acaba não anotando na lista e não compra e esquece e fica sem. Então, assim, eu sei mais ou menos o que tem. O meu armário, ele é muito pequenininho, tá? Então as coisas ficam meio empilhadas lá, né? E eu acabo não conseguindo ver o que tem. Aí às vezes eu compro, sei lá, muito molho de tomate e não tenho macarrão, sabe? Umas coisas assim. Eita!
Então, a gente precisaria organizar melhor, né? E essa questão de É, organizar melhor, né? Você saber o que tem, né? Por exemplo, tem alguma regra? Por exemplo, tem alguém diabético na sua casa, então não pode comprar bolacha doce, açúcar, alguma coisa assim. Pode ser que tenha uma regra, né? Também, né? sim, sim, Então, toda essa questão de você cuidar da sua despensa é uma gestão do seu armário ali, tá? Então, você cria regras, né? Ah, eu não vou armazenar mais que 3 latas de extrato de tomate, porque não faz sentido, é muito, né? Ou eu não vou comprar tal coisa porque alguém aqui em casa não pode comer esse tipo de produto, então não compra, né? É, e todo esse controle, né, de quantidade, quando que compra, quando que não compra, tudo isso é gestão, né? É gestão. sim, O meu esposo aqui em casa quer fazer, que ele é da área de informática, né? E todo voltado para tecnologia, que ele adora. Ele queria fazer um aplicativo para a gente gerenciar nossa dispensa, né? Porque a gente acaba passando muito por esse problema de não ter, não conhecer o que tem, não, né, não saber o que tem, e compra uma coisa a mais e outra fica faltando. Então ele queria fazer, até colocar uma balancinha, sabe, no armário para você conseguir identificar o peso, enfim. E toda vez que você retirasse alguma coisa de lá para usar, você preencheria, né, o aplicativo lá. Eu usei 2 colheres de açúcar, ou usei 3 xícaras de farinha, sabe? Então a gente pensou nisso, mas ainda não vingou, né? Vamos ver se ele consegue fazer isso. Mas é uma forma de gestão, né? É uma forma de gestão. Deu para entender, Jana, esse exemplo? deu sim, Fabi. Então, isso que é, né? É a gestão, né? É o cuidar, o organizar, né? O administrar, tá? E Uhum. falando, né, em segurança do trabalho, quais seriam os objetivos da gestão de segurança? Para que você Eu, faz a gestão de segurança? eu não entendi, Fabi, tá cortando o seu áudio. Para que a gente faz a gestão de segurança? Qual que é o objetivo da gestão de segurança do trabalho? Para que o nosso colaborador não sofra com acidentes, Por não exemplo, tenha tantos acidentes. exatamente, para a gente tentar minimizar esse risco ocupacional, né? Ou os riscos, né? Lembra risco químico, físico, biológico, né? Sim, Evitar acidentes, doenças, mortes, reduzir absenteísmo, que são as faltas no trabalho, reduzir os afastamentos. Lembra do FAP, do SAT? sim, Também reduzir, né? Quanto maior o FAP, né? Aumenta o SAT, né? Chega até a 6% da folha de pagamento. Então, se eu tiver muitos acidentes na empresa, mortes, eu vou ter uma oneração, né, de impostos maior nessa empresa. E promover a cultura de segurança em geral. Eu acho que quando você tem uma boa gestão de segurança, você vai criando aquela cultura, né? De sim, você tá sempre, né, um funcionário cuidando do outro, né? Todo mundo utilizando um EPI, né, de forma adequada. É igual a questão das máscaras, né, que a gente vê no nosso dia a dia, né? Algumas pessoas, né, mesmo dentro da empresa, não utilizam a máscara de maneira correta, né? E aí, o que, né, mostra, né, que a empresa não está treinando, né, adequadamente o funcionário para usar essa máscara, né?
que a empresa muitas vezes não está incentivando, né? Orientando todos os dias, né? Aquele trabalho, né? Fazendo um DDS. Então é isso que falta muitas vezes, né? Ter essa questão de cultura de segurança, porque daí o funcionário ele vê que o gerente não usa máscara de forma correta, né? O dono da empresa não usa máscara de forma correta. Então, se ele não tem um exemplo, ele não usa também. Não é verdade? Então, eu acho que é nessa linha, né? Você vai construindo essa cultura de segurança ao longo do tempo, mostrando para o trabalhador que segurança é fundamental, não é, né, uma coisa supérflua, né? Uma coisa que não precisa ser levada a sério. Outra pergunta, Jana: como implantar um sistema de gestão? Existe um modelo, né? Então, existe. A gente vai ver que existe modelos para a gente conseguir implantar um sistema de gestão na empresa. Porém, nada impede da empresa criar o seu próprio sistema de gestão, né? O Senac mesmo, ele tem um sistema de gestão que ele criou para a área ambiental, que é o sistema Ecoeficiência, né? Então, o Senac criou um sistema de gestão para a área ambiental e criou todo um protocolo, né, para esse sistema ser implantado e ser avaliado ao longo do tempo, né? Então, no caso da segurança, a gente também, a empresa pode criar suas planilhas, seus protocolos, suas instruções de trabalho, né? Então, existem modelos, esses modelos estão nessas normas que eu comentei lá no começo, né? Na OSA 18.001 e na ISO 45001, tá? Mas nada impede de serem criados outros modelos, a organização pode criar os seus modelos de gestão, né? De acordo com a organização, né? Com a sua característica, tá? Então a gente vai ver, né? Aqui nessa nossa UC, a gente vai ver um pouquinho da OSAS e mais da 45001, que foi lançada em 2018, tá? Tudo bem, Jana? Você conseguiu me ouvir bem? Consegui, Fabi. Então a gente vai ver que tem norma, tá? Para sistema de gestão, mas não é obrigatória, tá? Tanto a empresa pode criar o seu sistema, quanto a empresa também não precisa ter um sistema, né? De gestão. É recomendável que tenha. Mas o que eu quero salientar aqui, que ter um sistema de gestão regulamentado, por norma, ele não é obrigatório, tá? Porque as normas são voluntárias. A empresa não é obrigada a ter OSAS, a ter certificação, né, de OSAS e ISO. Você já viu, Jana, alguma empresa que tenha a ISO, a certificação ISO 9001, ISO 45001, 14001? Você já ouviu falar disso? Já, Fabi? Então, essas empresas, elas têm essa certificação porque elas querem, né? Porque é importante para elas, por exemplo, para vender, né, no mercado internacional, ou vender para uma multinacional que exige que ela tenha essa ISO, tá? Então, Uhum. fala, é voluntário, a empresa faz se ela quer, não é obrigado por lei, tá? Isso é diferente, gente, do PGR, tá, Jana? Diferente do PGR e do PPRA, que a gente está vendo que está mudando, né, na NR1, na NR9. Aí é um outro tipo de programa, né, de gerenciamento de riscos, tá bom? É diferente, Tá. aí esse documento vai ser realmente obrigatório. Agora, ter um sistema de gestão, aí a empresa é que vai decidir, né, se ela vai ter ou não. Recomendamos que tenha, né, para que ela consiga visualizar, né,
todos os seus riscos, todos os seus problemas e conseguir administrar todos eles. E só colocando aqui, Jana, eu achei muito legal, né? Essa imagem aqui, que fala, né? Que a gente vai ver nas próximas aulas, como que é o processo do sistema de gestão. Então, a gente Eu vou tem. tirar meu microfone. Tá. Então, a gente vai ver que a gente tem a política, né? A empresa, ela vai definir qual é a sua política sempre que tiver SST, saúde e segurança do trabalho, tá bom? Então, começa, né? Sempre começa com a política, né? Depois vem com a definição das responsabilidades de cada pessoa dentro da organização, né? O que cada uma vai fazer, a documentação do sistema também, né? Quais são os procedimentos, né? Instruções e a comunicação. A gente se depara com empresa, por exemplo, que não comunicou para o seu funcionário, né? Simplesmente entregou uma máscara e não comunicou para ele, não treinou, não falou, gente, ó, você tem que usar a máscara durante toda a jornada de trabalho. Você tem que trocar essa máscara de 3 em 3 horas. Você tem que usar de forma adequada, né? Então, a questão da comunicação tem que ser muito forte quando, né, a empresa tem o sistema de gestão. A gente chega em auditoria, por exemplo, né, que é quando a gente vai lá na empresa e avalia o sistema de gestão para ver se está tudo certo. Esse processo chama-se auditoria. E aí a gente vai na empresa, a gente olha, né, pergunta para o funcionário: você conhece a política de segurança? Você conhece o sistema de gestão? O que você faz, né, para promover a segurança na empresa? O funcionário não sabe responder essas perguntas. Por quê? Porque ele não recebeu a informação, né? Então, essa questão é muito importante. Depois vem a questão aqui do planejamento e implementação, né? É onde você tem o desenvolvimento do sistema, né? Onde você começa a fazer, por exemplo, um inventário de perigos e riscos, né? Começa a identificar quais são os seus principais riscos, né? E o que você vai fazer para mitigar, para controlar. Quais os objetivos de saúde e segurança, né? Como fazer prevenção de riscos. Então, vem nessa etapa aqui, planejamento e implementação. E aí tem a avaliação do sistema de gestão, né? A avaliação, como monitorar o sistema. Lembra, Jana, dos indicadores de segurança? Você lembra? A gente falou um pouquinho deles na UC1, a gente falou também, se eu não me engano, na UC5, 6. A gente traz os indicadores porque eu preciso saber quantos funcionários estão afastados por Covid, né? Quantos vão retornar ao trabalho? Todos eles já ficaram realmente os 14 dias em casa, né? Eu estou medindo a temperatura desses funcionários. Quantos deles apresentaram temperatura fora do normal? Quem são? Eu realmente chamei esse funcionário que estava com uma temperatura alta, né? Com estado febril ou com febre, e orientei esse funcionário a fazer outros exames, a passar com o médico. Então, essa questão de monitorar e avaliar é importante, né? E no sistema de gestão, a avaliação é na auditoria. Então, você vai um dia na empresa, né? E você vai avaliar. A política, né? Por exemplo, a política da empresa é promover o bem-estar do trabalhador. E aí você vai lá e percebe que tem um trabalhador, né, que está trabalhando numa condição insalubre, né, ou periculosa, com vários, né, riscos
de alto nível, vamos dizer assim. Isso é interessante? Isso não está indo contra a política da empresa? Então, se está indo contra, né, é uma não conformidade, entendeu? Então, na auditoria, a gente verifica se a empresa realmente está cumprindo tudo que ela prometeu ali no sistema de gestão. Se ela está cumprindo as normas, né? Se está todo mundo trabalhando, utilizando EPIs, se ela está cumprindo, né, todos os requisitos legais, que são as leis, né? E isso é avaliado por meio de indicadores, por meio da auditoria, tá bom? E depois, gente, vem a ação, ó, ação para melhoria, né? Ação preventiva e corretiva, melhoria contínua, tá? Então, essa ação para melhoria, né, ela precisa ser feita sempre. Porque se eu identifiquei um problema, eu preciso corrigir, né? Ou prevenir, né? Prevenir, tá? Então, esse, né, é o esquema do sistema de gestão, tá? Até no próximo slide aqui, deixa eu voltar. Eu acabei, né, colocando esses tópicos, né, novamente, só que de uma forma mais detalhada. Então, começa definindo o escopo, né? Como que eu começo um sistema de gestão? Eu começo definindo o que vai ser gerenciado. Eu tenho vários setores na minha empresa, né? Tem empresas que são muito grandes, eu tenho vários setores. Todos os setores vão participar do sistema de gestão agora? Ou não, né? Então, eu vou definir esse escopo, né? O que vai entrar, quais setores vão entrar no sistema de gestão, quais não, tá? Depois vem o objetivo, né? Qual vai ser o objetivo do meu sistema de gestão? Depois vem a política, né? Qual que vai ser a política? Então, a empresa, né, junto com a alta direção, ela vai definir essa política de segurança, tá? Depois vem a questão do planejamento, que eu comentei, que é definir quais são os perigos e riscos e os requisitos legais da empresa, né, que ela tem que cumprir. Aí depois vem o controle operacional, é onde eu vou desenvolver, por exemplo, os procedimentos, as instruções para eu controlar os riscos, para eu gerenciar mudanças, né? Isso é muito importante, porque a empresa às vezes propõe uma mudança, né? Porém, pode dar certo ou não. Então precisa ter, né, esse gerenciamento das mudanças. Será que elas vão ser boas, vão ser ruins? Será que elas vão gerar mais risco ainda, né? E emergências também, né? O controle das emergências, tá? Que podem surgir. Outro ponto que eu destaco aqui é a comunicação, né? Toda empresa precisa conhecer o sistema de gestão, saber o seu objetivo, a sua política, né? E desempenho, auditoria e melhoria contínua. Então, desempenho, auditoria e melhoria contínua é no final, né? Que eu vou identificar se o meu sistema de gestão está valendo ou não, né? Então, ó, vou dar um exemplo. Jana, você está me ouvindo? Tá tudo certo? Tá tudo certo, Fabi. Ó, vou dar um exemplo para você. Um posto de gasolina. O posto de gasolina tem, vou falar o que tem aqui perto de casa. Ele tem a parte de abastecimento de veículos, tem a parte de lavagem de veículos, tem um lava rápido, tem a parte da conveniência, tem uma lojinha, e tem a parte da troca de óleo, tá? Então são quatro partes. O abastecimento, né? A praça ali de abastecimento dos carros.
o lava rápido, a conveniência, a loja e a parte de troca de óleo. Primeira pergunta, qual que vai ser o escopo do meu sistema? Todas essas partes vão fazer parte do meu sistema de gestão? Todas essas partes, essas 4 partes vão ser inclusas no meu sistema ou não? Então eu vou definir isso. Vou sentar ali, né, com o dono lá do posto, vou falar: você vai querer certificar todas essas partes ou não? Porque vai dar mais trabalho, né? Então, ele vai falar para mim: não, vamos certificar então as 4 partes. Falei, legal. Então, toda a empresa vai entrar no sistema. Então, o escopo é geral, todas as partes. E qual que é o objetivo, né? Senta com o dono lá do posto, qual que é o objetivo do seu sistema de gestão? Ele vai falar para mim: eu quero evitar acidentes, eu quero diminuir faltas, eu quero motivar meus funcionários, eu quero que eles sigam as instruções de segurança. Legal. E qual que vai ser a política, né, do seu sistema de gestão de segurança? Minha política é que todos os meus funcionários trabalhem com conforto, segurança, né, bem-estar. Eu quero que todos estejam saudáveis, né? A política da empresa é manter os funcionários saudáveis, trabalhando de acordo com as normas regulamentadoras. Então, beleza, essa é a política que ele definiu. A partir daí, o que a gente vai fazer? Começar a planejar o sistema, né? Como que eu planejo? Eu vou fazer um levantamento, né? Se ele não tiver PPRA, eu vou ter que fazer todo um levantamento, um inventário. Todos os perigos e riscos de cada setor, né? Quais normas são relativas ao trabalho naquela empresa? Quais itens das NRs ele tem que cumprir, né? Então, levantar requisitos legais, principalmente, e fazer um inventário de perigo e risco. Sabendo disso, eu vou propor instruções, né? Então, por exemplo, qual que seria a forma, né, mais segura para realizar a troca de óleo? Quais são as etapas desse trabalho? Então, a gente vai definir um procedimento operacional para a troca de óleo, né? Já que a gente sabe que existe risco do agente químico, né? Então, assim por diante. A gente vai fazer controle dos riscos, né? Propor medidas para controlar os riscos. Se tiver alguma mudança lá, né, no processo, também vai ter que ser avaliada. Atendimento à emergência, a gente está num posto de gasolina, né? Pode acontecer um incêndio, uma explosão? Tem esse risco, né, Jana? Jana, você está me ouvindo? Sim, estou. Então Eu também estou. tem esse risco, né, de ter uma explosão, uma emergência. E aí tem a questão da comunicação. Tudo tem que ser comunicado para toda a empresa. Então, os funcionários vão ter que receber um treinamento da instrução de trabalho para troca de óleo que foi feita. O funcionário vai ter que conhecer a política da empresa, né? Até para ele poder reclamar, você concorda? Se ele não está trabalhando, se a política da empresa, você trabalhar com conforto, segurança, bem-estar, e você está lá sofrendo, trabalhando lá, caindo óleo na sua cabeça, tá certo? Não, né? Não, não está certo. Não. Então, se ele tem a consciência, ele vai poder reclamar, né? Sim. E a última parte do sistema é a auditoria. É o auditor, né? Uma pessoa vai lá e vai verificar se tudo isso realmente foi feito, se está seguindo todos esses protocolos, né? E aí vai dar o certificado para você, tá bom?
E se algum problema for identificado durante todo esse processo, você também vai precisar fazer, né, uma melhoria contínua, uma mudança, né, uma gestão, né, atuar na prevenção, né, ou numa correção do seu sistema de gestão. Tá bom? Deu para entender? Falei muito, né? Sim. Aí eu coloquei, aqui, Jana, algumas normas regulamentadoras, né? Que vão fazer parte do sistema de gestão, obviamente, né? Ó, a NR9 com PPRA, a NR7 com PCMSO, a NR5, né? Mapa de risco e CIPA, a NR4, SESMIT, NR6, EPIs. Todas essas normas vão fazer parte do sistema, elas vão estar lá dentro, né? Nos requisitos legais, tá? Então, não só essas, mas todas as outras que forem aplicáveis àquela empresa, essas normas vão precisar ser desenvolvidas, né? Cumpridas lá na empresa. E aí eu coloquei aqui, Jana, já tá acabando, tá? Eu coloquei algumas ferramentas aqui para gente fazer esse processo de gerenciamento, né? Esse processo de gestão. Então, procedimentos operacionais, instruções de trabalho, que eu já comentei, planilha de dados, indicadores, né? Vocês fizeram várias planilhas 5W2H durante o curso, né? Essas planilhas são muito importantes, né? Para a gente conseguir planilhar, né? Ver ali, né? Ver claramente como está o sistema, os indicadores, se eles estão melhorando ao longo do tempo ou não, né? Planilha de levantamento de risco e perigo a gente vai fazer. Plano de emergência, documentos legais atualizados e corretos, auditorias programadas, treinamentos, a CIPAT, diálogo diário de segurança, né? Placas de conscientização, aviso. Essa parte aqui está muito ligada com a comunicação, que é um ponto-chave de um sistema de gestão. Todo mundo tem que saber, né? Conhecer as normas, conhecer a política. Os funcionários precisam conhecer o sistema de gestão. Se eles não conhecerem, eles não vão poder fazer nada, né? Eles não vão poder seguir as normas. E aí eu coloquei, né, outros aqui, além da CIPA, palestras, inspeções de trabalho rotineiras, investigação de acidentes, verificação do ciclo de trabalho, controle de produtos perigosos, auditorias, né, novamente. Tudo bem, Jana, até aqui? Deu para entender? Tudo bem, Fabi? Aí, ó, Tá dando para entender. aí eu coloquei uma atividade para vocês fazerem, uma atividade simples, né? Que eu falo, uma atividadezinha, uma atividade. Não é que a atividade é ruim, né? É que a atividade ela é objetiva, né? Ela é uma atividade objetiva. Nessa OC a gente vai ter atividades assim objetivas, para que vocês não percam muito tempo, mas que vocês venham olhar o material, venham estudar, venham pesquisar, tá? Então, o que vocês vão fazer? O estudo de caso. Deixa eu desligar aqui, depois eu ligo de volta para ele. Então, o que a gente vai fazer, né? Vocês vão pensar nesse problema aqui, ó. Seu funcionário se recusa a usar os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Ele se recusa a utilizar. O que você faria para lidar com esse problema, já que essa situação não pode permanecer no ambiente de trabalho, tanto pela proteção do funcionário, tanto por não cumprir um dos requisitos da sua política de saúde e segurança do trabalho? Cite 3 estratégias de gestão para solucionar esse problema, pensando em documentos, procedimentos, na comunicação, em treinamento, em auditoria. Tá, Jana? Deu para entender?
Vocês vão pensar em 3 estratégias. Sim. 3 estratégias, né? Aqui eu coloquei uma, ó. Tem empresa que faz isso. Tem empresa aqui, ó, que chega nesse ponto de tem um protocolo, né? Então eu dou advertência verbal, É depois, o que eu ia fazer. depois eu dou uma advertência escrita, depois suspensão e depois demissão por justa causa. Exato. Mas é só isso que dá para fazer. Olha quanta coisa, né? Que eu coloquei aqui, ó, nos slides anteriores, né? Então, pensar quais seriam 3 estratégias, né? E aí, gente, o que que é legal, né? Tentem conversar entre si, tá, Jana? Conversa com o pessoal lá da turma. Eu vou colocar essa atividade no Class agora, né? E vou colocar lá no e-mail também, né? Lá no nosso grupo Tá, de WhatsApp. Vou colocar no grupo. E aí eu quero saber 3 estratégias de gestão para solucionar esse problema, tá? tá, Conversa aí, pensa no seu trabalho, pensa com a sua família, conversa com a sua família, né? Já deve ter passado por uma situação assim. O que que você faria, né? Nesse caso, tá bom? tá. Vocês já fizeram alguma atividade parecida com essa? Acho que não, né? Que eu me lembre, não, Fabi. Então, pensar em 3 estratégias de gestão para solucionar o problema da recusa de uso de EPI no ambiente de trabalho. É isso, Jana. Você tem. Não. Eu vou parar a gravação, gente, agora, né? Porque é esse o recado que eu queria dar para a aula de hoje, para o C12, né? Para a primeira aula da UC12. Então, eu estou à disposição, tá? E eu só queria deixar um último recado, Jana, porque assim, ó, eu tenho escala às terças, manhã e noite, e às sextas durante a noite também. Então, Uhum. procurem tirar as dúvidas durante esses horários comigo, tá bom? Eu atendo, se mandar mensagem no WhatsApp e eu conseguir responder, eu respondo em outros horários, né? Que não seja da escala, porque é coisa rapidinha, não tem problema. Mas para a gente agendar uma live, né? A recomendação do Senac é que a gente faça dentro do nosso horário de trabalho e dentro do nosso horário de aula, né? Quem tá com. Às vezes tem gente que está trabalhando durante o dia, né? Aproveita o horário da terça-noite, tá? Manda uma mensagem para mim terça-noite, a gente conversa um pouquinho, tá bom? Ou na sexta, tá? E na terça de manhã, que é nosso horário de aula, então a gente vai ter esse tempo para conversar também. Tá legal, pessoal? Tá legal, Jana? Eu vou parar a nossa Tá gravação legal. e conto com a colaboração de todos, tá, gente? Nas atividades remotas, tá? Tô à disposição. Vou encerrar a gravação, tá bom? Um abraço e boa semana.